Doutora Elizabeth, que entende a mente humana como psicóloga, essa frase inicial, doutora, minhas frustrações me tornaram revoltada com Deus, sei que parece pesado, só que é assim que me sinto. E a minha ênfase aqui está no assim que eu me sinto. Pode ser que não seja isso, mas é assim que ela se sente. Pelo menos é o que ela nos conta, né, doutora? Sim, quando eu li esse texto, me veio milhares de coisas, né? Eu falei assim, por onde eu vou começar para falar disso aqui? Porque tem muita informação rica aí. Agora, eu respeito, né, como o pastor Osiel falou, respeito o que ela sente, mas para ajudá-lo tem que começar falando de uma armadilha que todos nós caímos por causa dos nossos sentimentos e nossas frustrações, e que essa armadilha é uma prisão, que é o vitimismo. O vitimismo faz você culpar Deus, culpar pessoas, culpar a situação, culpar a falta de oportunidades, mas esse vitimismo, ele tira de você a capacidade de ação. Ele coloca você num lugar estagnado, onde você não se sente responsável pelos seus próprios fracassos e pelas suas próprias frustrações. Então, quando a gente encontra culpado, seja Deus, seja as pessoas, seja as circunstâncias, a gente está encontrando justificativa para as nossas fragilidades, para as nossas dificuldades, para as nossas frustrações. E para começar, se essa ouvinte quer mudar a situação que ela está, então ela tem que mudar o olhar dela, a perspectiva dela, a forma com que ela vê as coisas. Então ela tem que dirigir o olhar dela para ela, porque assim ela vai achar uma saída. Esse caminho aí é um caminho de estagnação, de fracasso. Falta de responsabilidade é aquilo que nos leva a manter, a se manter no mesmo lugar, certo? Então, a primeira coisa é assumir a responsabilidade pela Tá frustração. bom? Porque Deus nos dá a capacidade de sonhar, mas não nos ajuda a realizar. Será que isso é verdade, doutora Elizabeth? Esta afirmação que ela faz em forma de pergunta é verdade? Olha, tem gente que fala, por que Deus não me ouve? Por que Deus não me atende? Deus sempre ouve, mas Deus nem sempre atende. Deus sempre ouve, mas Deus nem sempre faz. Deus é um pai que não gera filhos mimados, porque Deus não quer atrofiar ninguém. Então, o que ele dá é a capacidade de realizar. Ele até anda junto, o Espírito Santo anda junto, ele sinaliza, ele aponta caminhos, mas ele não faz por nós. Porque se ele fizer por nós, a gente vai fazer parte dessa geração aí que se falou de um evangelho aqui no Tela, ele faz esse evangelho no Tela, ele faz parte de uma construção de uma geração mimada, que é o que a gente está vendo aí hoje, né? Isso é parte de algo muito maior, né, que está se construindo uma geração totalmente fragilizada. Então, essa questão de Deus não fazer é que nós precisamos encontrar os caminhos, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa, Deus deu a criatividade, Deus deu a capacidade, então ele precisa que a gente desenvolva isso. Quando a gente quer, quando a gente reclama muitas vezes que Deus não realiza um determinado sonho, a gente tem que identificar o que é sonho e o que é fantasia, tá? Porque isso explica muito essa questão de cobrar de Deus. Porque muitas vezes você fantasia que você quer alguma coisa para convencer você mesmo de que você é uma pessoa atuante, que você é uma pessoa que tem projetos, que tem perspectivas, mas no fundo, você se sabota, porque você não acredita que tem capacidade para fazer aquilo, ou tem medo da responsabilidade daquela realização, e aí você fica paralisado e achando que é Deus que não está fazendo. Mas quando a gente faz planos ao invés de fantasias, você organiza, você faz planos concretos, você faz planos alcançáveis, você tem passos um atrás do outro para você dar. Você não sonha com aquela coisa pronta, achando que Deus vai jogar tudo no seu colo prontinho. Por isso que eu comecei com a questão da vitimização. Sim. Tá? Pode Uhum. parecer duro o discurso, tá? Mas é o único jeito de ajudar as pessoas, é ajudando elas a assumirem a responsabilidade pelas ações. Porque se a gente Vou passar a mão dizer, na cabeça,
do que Doutora, sente, a gente não transforma. né, eu não acho errado a pessoa se sentir, por um momento, frustrada. Hum. Eu acho que isso é normal, isso é humano, isso acontece com a gente, não pode estacionar aí. A frustração não pode ser um ponto final, ela tem que ser uma vírgula. Você tem que amadurecer. À medida que você amadurece na fé e descansa e confia em Deus, você vai se frustrando muito menos. Eu penso que é um crescimento de maturidade, na nossa vida que vai nos saber nos ensinar a conviver com os nãos de Deus e alguns sonhos não realizados, que a gente vai perceber que é para o nosso bem. Confiar em Deus Uhum. e descansar nele. Querida doutora Elizabeth, a irmã concorda? Olha só. Primeiro, o fato de uma pessoa não conhecer Deus não significa que Deus não se revela. O problema de não conhecer Deus não é de Deus, é de quem não conhece, é de quem não está buscando, certo? Então, isso aí, ela tem que assumir a responsabilidade dela buscar. Segundo, tem duas passagens, tem duas respostas de Deus na Bíblia que eu acho que resume bastante tudo que a gente está falando. Primeiro, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, só que a gente nem sempre quer a vontade dele, a gente quer a nossa. Então, se não acontece do nosso jeito, nós achamos que a resposta não é boa. Mas a Bíblia já disse que a vontade de Deus é a boa, agradável e é a perfeita. A segunda coisa é o que Jesus falou. Jesus disse assim: eu não posso colocar vinho novo em odre velho. Então, se alguma coisa não está acontecendo, é porque você está querendo vinho novo sem consertar o odre. Então, está na hora da gente começar a olhar o que precisa em nós modificar para que a gente esteja pronto para receber a preciosidade que a gente está pedindo de Deus. Só que isso exige mudança pessoal. E o problema nosso é isso. A gente quer a mudança do lado de fora. A gente quer que as coisas mudem externamente. A gente não quer o esforço de mudar a gente mesmo. Por isso que o evangelho hoje está virando Nutella, por isso que as pessoas hoje estão querendo transformar a Bíblia, tirar coisas que não são agradáveis, modificar a interpretação da Bíblia para ficar mais fácil, para que não tenha que ir gerar mudança em nós. Então, a questão é que nós teremos facilidades, mas o evangelho, ele não promete facilidade, certo? E é isso que o ser humano quer. Ele quer pronto, ele não quer construir. E Deus nunca prometeu isso na palavra de Deus. Então, eu acho que as coisas têm que começar com a responsabilidade de mudança interna. E lembrar que se eu quero algo bom de Deus, eu preciso estar preparada para receber o algo bom de Deus. Então, eu tenho que estar pronta para modificar. Doutora Elizabeth, vou começar ouvindo a querida irmã sobre a virada de chave, especialmente na área relacional. Uhum. A gente cria, falei antes, né, que a gente às vezes confunde fantasia com planos, né? A gente cria fantasias de pessoas que a gente deseja e a gente pega essa fantasia e coloca em alguém. E às vezes você não quer nem ver que pessoa é essa. Você só quer que essa pessoa seja aquela que você construiu na sua mente. E é por isso que muitos relacionamentos dão errado. Depois você descobre quem é quem e acha que a pessoa se revelou. Você que não quis ver. E Deus mostra isso, não é? Então, quando Deus puxa muitas vezes o tapete da gente, quando Deus fecha alguma porta, a gente precisa realmente parar de agir que nem criança mimada que quer porque quer e começar a perguntar para Deus qual é a vontade boa e perfeita e agradável dele. Só que para fazer a vontade de Deus, para realizar alguma coisa, eu quero aproveitar aqui para falar também sobre isso, a gente tem que pagar a conta, certo? A gente tem que assumir as consequências daquilo que a gente quer. Tem uma passagem na Bíblia que fala muito para mim a esse respeito, é quando Jesus pergunta para um cego o que quer que eu te faça. E a primeira vez que eu li esse texto, para mim, era muito óbvio que o cara queria enxergar. Mas Jesus não faz pergunta idiota. Se ele fez, é porque é importante. E quando ele pergunta o que você quer, é que voltar a enxergar acarretaria algumas perdas na vida dele. Ele tinha uma capa que identificava ele como cego. Ele tinha direito de pedir esmola porque ele era cego. Se ele ficasse bom, ele ia ter que trabalhar, ia mudar o estilo de vida, ele ia ter que ser responsável. Será que você quer mesmo tudo isso? Então, às vezes, a gente quer uma coisa,
mas a gente não pensa na consequência daquilo. O cego prontamente arrancou a capa e se levantou. Ele estava disposto a assumir um outro estilo de vida. Então, a gente, quando pede alguma coisa a Deus, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente está pedindo. E quando Deus não dá, é porque ele sabe que as consequências daquilo vão ser tão trágicas que a gente não vai dar conta de lidar. Então, é preciso ter um pouco mais de obediência, né, de sabedoria, de conhecer mais Deus e conhecer a gente mesmo, para a gente não ficar projetando no outro a frustração que, na verdade, é nossa, né, de uma incapacidade nossa.